também uma de Genebra, na Suíça, vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, a Mariângela Simão, está aqui. Mas falar com a Mariângela é um prazer muito grande e direto de Genebra. Eu queria saber se está muito frio em Genebra, porque outro dia o Jamil Chad entrou batendo os dentes. Bom, é uma honra, um orgulho falar com a Mariângela, que é uma representante brasileira em Genebra, aí na Suíça, na Organização Mundial de Saúde. É um orgulho para a gente, né? Sempre um orgulho a gente ter pessoas tão importantes. Você vê que o brasileiro é inteligente pra caramba. Toda vez que o brasileiro tem acesso a ensino, ele vai longe, né? E nós temos brasileiros aí brilhantes em postos chaves no mundo inteiro, e a Mariângela é uma dessas regras, né? Mariângela, aí deve ser boa tarde, já uma boa tarde a você. Eu gostaria de saber se a gente tem alguma novidade boa no meio dessa tristeza que o mundo está passando, hein, Mariângela? Veja, bom dia, Datena. Na verdade, eu estou em Curitiba, estou em casa para o final do ano. Melhor do que Genebra. Estou no calor. Melhor do que Genebra. Bem melhor, Está melhor bem do que melhor. Genebra, porque Genebra é um orgulho se ocupar o cargo lá. Curitiba, para você ter uma ideia, eu morei 1 ano e meio aí, passei um frio, mas morei num ano que fazia frio. Foi um ano que, você deve lembrar, o Cid Moreira abriu o Jornal Nacional e falou assim: dia vira noite em Curitiba. E é verdade, 9 horas da manhã começou a nevar em Curitiba, não era geada, não, neve, e escureceu, virou noite. E eu tenho um filho que, graças a Deus, nasceu em Curitiba, que foi o Vicente. Eu morava ali naquele prédio torto que tem entre o teatro e a universidade, do lado do passeio público. É uma cidade que eu amo de paixão. Lugar bom. Então você está muito melhor em Curitiba do que em Genebra. Mas nós temos alguma novidade boa, por exemplo, a respeito de vacina, porque o mundo, você viu ontem o número de casos dos Estados Unidos, de mortos hospitalizados, e número de casos, uma coisa assim absurda. A Alemanha também enfrentando uma situação terrível. O Paulo Guedes está conseguindo o que ele quer, que ele falou que ele só pagaria auxílio emergencial mais uma vez se a gente passasse 1.000 mortos no Brasil. Ele está conseguindo, e de lambujem ainda, porque anteontem morreram mais de 1.300 pessoas aqui. Então, nós precisamos de notícia boa. Você tem alguma notícia boa, Mariana? Não, com certeza. A notícia da vacina é super boa, Datena, mas é uma notícia que tem que ser, não pode levar uma falsa sensação de segurança nesse primeiro momento, porque a notícia boa é que já tem 2 vacinas que provaram que funcionam, provavelmente 3 e 4. Tá certo? Então, quer dizer, uma coisa que a gente não sabia no começo do ano, que não sabia se nenhuma vacina ia funcionar, a gente agora já tem... Vai ter, né? Mas o problema é que ela não chega rápido aqui, né? Não chega rápido, ela está chegando, essa vacina da Pfizer, que é que está sendo aplicada agora no Reino Unido, começou a ser aplicada essa semana nos Estados Unidos, é uma vacina dificílima, sabe assim, é uma vacina que foi desenvolvida para contextos muito ricos, né? Porque é uma vacina que precisa de uma rede de frio super fria, quer dizer, precisa ser conservada a menos 70 graus centígrados, que a Inglaterra está com problema, por exemplo, né? Então, ela é uma vacina que já provou que é boa de eficácia, agora a gente vai ver como é que todo o resto dela funciona, mas que tem problemas operacionais. Tem uma segunda vacina entrando, que é a vacina da Moderna, que é um pouco melhor no sentido de necessitar menos... O congelador é menos frio, é menos 20. Né? E tem outras vacinas que estão na mira para terminar os estudos e para serem autorizadas pela OMS entre fevereiro e março do ano que vem, e provavelmente pela Anvisa também. Né? Então, tem boas possibilidades. Mas por que eu digo que não pode ter uma falsa sensação de segurança? Porque o quantitativo que está sendo disponibilizado vai dar para vacinar, por exemplo, populações mais prioritárias. E quais que são essas? Né? Os grupos mais prioritários. Por exemplo, tem que vacinar profissional de saúde, né? Porque nele não só tem mais risco de contrair, mas ele também tem mais risco de, se ele está assintomático, de passar, né? De transmitir. Né?
tem que vacinar profissionais que cuidam de idosos, né? Tem que vacinar as pessoas acima de 65 anos, que eu não estou chamando de idoso, porque eu já tenho quase 65 anos, vai ter que vacinar, e as pessoas que têm alguma doença associada, que a gente chama de comorbidade. Então, esses grupos, os países estão fazendo de forma diferente os programas de imunização, mas esses grupos vão ser... Então, tudo quanto é lugar que eu tenho visto os programas de imunização, esses grupos são prioritários na imensa maioria dos países. Você sabe que eu estou aqui no Palácio dos Bandeirantes, né, que eu recebi um convite do governador Dória, eu mais o Fábio da Folha de São Paulo, para acompanhar uma reunião de como funciona o governo. Toda sexta tem uma reunião com o secretariado, né? E você sabe que algumas vezes eu pensei em ser político, até me arrisquei, fui pré-candidato ao Senado, essa vez quase fui candidato a vice com o Bruno aqui em São Paulo e tal, mas eu assisti essa reunião hoje de manhã, eu fiquei tão desestimulado de entrar na política, que é uma reunião tão bacana, mas eu me senti tão incompetente para participar disso, que são caras realmente voltados para o bem do Estado. Você vê que é um monte de secretário, um monte de gente trabalhando com esses caras, e uma reunião super organizada. Eu gostei de ver, eu não sabia que funcionava dessa forma, achei bacana. E assim funciona no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas é complicada a situação do cara ser político hoje, não é brincadeira, não. E de muita responsabilidade, principalmente no meio de uma pandemia. Eu fiquei muito desestimulado, principalmente de acordar às 5 horas da manhã, eu fui dormir às 3, peguei trânsito, cheguei aqui e tal. Bom, mas no meio da reunião, é claro que um dos assuntos principais era a pandemia, e dentre esses assuntos principais tinha a Coronavac. Essa vacina está sendo discutida, essa vacina chinesa está sendo discutida na OMS, qual é a aceitação dessa vacina, enfim. Então, veja, a OMS ela tem o que a gente chama de um processo. A OMS pode fazer uma recomendação para uso emergencial dessa vacina, que chama-se uma lista para uso emergencial, porque nenhuma vacina nesse momento vai ser licenciada como é o habitual, né? A Anvisa mesmo lançou um edital com os parâmetros para a autorização emergencial de qualquer vacina. Então, a OMS fez esse lançamento desse edital já em outubro, né? E várias das vacinas chinesas entraram, inclusive a Sinovac. Então, ela está em fase de avaliação ainda, né? Porque precisa apresentar vários documentos, né? E é importante ressaltar aqui no Brasil também, porque eu sei que é uma polêmica, é muito bem-vinda se essa vacina passar, todos os resultados de fase 3 forem divulgados, eles forem confiáveis, sejam resultados seguros, que mostram que a vacina é segura e que é eficaz, que são as duas coisas que a gente precisa, mas ela também precisa ser avaliada pela Agência Sanitária Nacional, né? No caso, internacionalmente, a OMS está fazendo essa avaliação, e não impede que cada país tenha que fazer. E eu entendo que a Anvisa está fazendo essa avaliação ao tempo em que os estudos estão terminando da Sinovac. É muito bem-vinda, Datena, porque tendo as duas coisas, sendo eficaz e segura, toda vacina é bem-vinda, né? Porque a gente não tem condições o ano que vem de vacinar todo mundo que precisaria ser vacinado, né? Pelo mecanismo internacional que a OMS está coordenando, junto com a iniciativa de vacinas, que é o COVAX, né? Facility, e o Brasil faz parte, a gente já tem as negociações para 2 bilhões de doses de vários produtores diferentes, né? Mas alguns que ainda não foram avaliados pela OMS, né? Porque ainda não terminaram. Então, a entrada nos países de vacinas que tenham terminado fase 3, que sejam aprovados pela autoridade sanitária, é extremamente bem-vinda, porque nós precisamos do que mais do que uma vacina. Né? Está claro, né? Eu não sei se foi uma decisão monocrática ou se foi uma decisão do Supremo do Colegiado, que, independente da aprovação da Anvisa, independente não, por exemplo, se a vacina
testada pela China, como a da Sinovac, e a Anvisa deles lá aprova a vacina, a Anvisa teria 72 horas para analisar se essa vacina tem condição ou não de ser usada. Isso eu conversei diretamente com o presidente da Anvisa, eu falei com ele no telefone, com o Barra Torres. Ele falou: Datena, eu não tenho possibilidade científica, não tenho capacidade científica, não tenho capacidade de, em 72 horas, analisar processo de 40 mil páginas. Eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, chegou aqui realmente para avaliação da Sinovac, admitamos que ele não tenha aprovado, né? E não deu tempo de ler dessas 72 horas. Agora, já que é determinação da Justiça, quem quiser aplicar, que aplique, mas que assuma as consequências. Eu espero que não precise disso, eu espero que também a Sinovac chegue na fase 3, porque você disse muito bem, né? Não vai ter vacina para 8 bilhões de pessoas. Não vai ter vacina, não tem. A pergunta que fica, é uma pergunta muito simples, que eu já fiz para vários cientistas, e estou repetindo para você, que é muito importante. O sujeito que toma uma vacina pode tomar a dose de outra vacina ou não. E o Brasil pode ter várias vacinas aplicadas ao mesmo tempo, desse projeto de vacinação nacional, várias vacinas podem ser aplicadas ao mesmo tempo. Fica aquela dúvida, né? Olha, é uma vacina só. Não vai ter uma vacina só para todo mundo. Então, se o cara... É possível que ele tome uma dose de uma vacina e outra dose de outra vacina. E a outra pergunta é de uma resposta mais simples, né? A gente vai ter que ter mais de uma vacina aplicada, não vai ser especificamente uma só, porque não vai ter dose de uma só, qualquer que seja a vacina. A Sinovac parece que a gente vai ter mais, mas os americanos estão com dificuldade para conseguir dar Pfizer numa segunda... O Trump quer comprar mais 100 milhões da vacina e o cara falou assim, ó, só entrega no fim do ano que vem, não dá para entregar. Então, os americanos estão tendo dificuldade. Então, a pergunta é simples, você pode tomar a dose de uma vacina e de outra vacina, e se nós vamos ter realmente mais de uma vacina aplicada no Brasil? Veja, primeiro a questão, poder pode, né? Agora, se é bom, é outra história, né? Porque a maior parte dos países, a gente imagina que em meados do ano que vem, em maio, junho do ano que vem, já vão ter acesso a mais do que um tipo de vacina. O correto, Datena, e o que eu tenho certeza que os programas de imunização vão fazer, é recomendar que seja, você tomou uma dose de uma vacina, você toma a segunda dose da mesma vacina. Então, por isso que a gente está dizendo, se você disponibilizar no Brasil, tipo, 40 milhões de doses da Sinovac, o que for, é para vacinar 20 milhões de pessoas, né? Agora, se isso não vai impedir que o cidadão vá a algum centro de saúde, diga que não fez a vacina e seja aplicado outro. Mas não deveria, até que a gente conheça mais sobre possíveis reações, o que vai acontecer quando isso acontecer. Já tem alguns estudos que já estão começando a identificar vacina com vacina, né? Já tem um próprio estudo da AstraZeneca iniciando junto com a vacina russa da Gamaleya, que é a Sputnik. Então, mas até que os estudos estejam feitos, poder pode, mas não deve. Porque acho que a gente não sabe qual que vai ser a reação. Acho que aí o sistema vai ter que controlar melhor e as pessoas têm que estar bem orientadas. Começou com uma vacina, a segunda dose deve ser da mesma vacina, né? Então, cabe também a logística em cada país de que, se você recebeu X número de doses, é meio X de número de pacientes, né? Porque você vai ter que dar 2 doses por paciente. Por pessoa, estou esquecendo. Então, vai ter mais do que uma vacina. Na sua observação sobre a Anvisa e sobre o prazo de 3 dias para fazer análise, na verdade, você veja, o mundo hoje é um mundo globalizado e ele depende bastante. Nem todo mundo, você não precisa fazer todo o trabalho repetido em cada país no mundo, né? Por isso que é importante essa qualificação que a OMS faz, essa autorização emergencial que o OMS usa,
porque os países podem usar esses dados e para fazer o seu registro nacional sem ter que fazer tudo de novo. E fazer tudo de novo é como o presidente da Anvisa falou, demora um tempão, tem que olhar dado por dado. Então, ele está corretíssimo, 3 dias não é o suficiente. E também não é só a OMS, tem algumas autoridades sanitárias internacionais, que são acho que 7 ou 8, que são consideradas pela OMS como alto padrão ouro na análise de vacinas, sabe? Então, os países também podem, se tiver acordos de confidencialidade com essa, que nem a Agência Europeia de Medicamentos ou a Agência Australiana, tem algumas delas que têm alta especificidade na avaliação de vacina. Então, esse mecanismo de compartilhar dados e fazer o registro mais rápido, a Anvisa usa, né? E, por exemplo, a OMS usa a Anvisa. A Anvisa faz parte do grupo de experts da OMS, está fazendo análise junto com a OMS de algumas desses candidatos de vacina, enquanto a gente está falando. Tem gente da Anvisa que está trabalhando com a OMS. Então, pensar em 3 dias é realmente, na verdade, é não conhecer os processos ou desconhecer que a Agência Sanitária Nacional tem que ser bastante rigorosa ao fazer uma autorização emergencial. Me parece uma coisa meio lógica, né? Por exemplo, se a China fizer um teste de vacina que vai ser aplicado emergencialmente no cidadão chinês e de repente, a Anvisa deles lá libera para emergencialmente ser aplicada no cidadão chinês, é claro que ela vai ter que ter segurança e é claro que ela, principalmente segurança e eficácia. Você tem que confiar no trabalho científico, porque você não pode repetir todo o trabalho aqui. O que a Anvisa faz é revisar o trabalho já feito por cientistas de outros países, né? E a gente não tem nem tempo mesmo para isso mais, porque o coronavírus se provou um vírus completamente atípico. Por isso que essa história de que foi desenvolvido em laboratório, essas teorias de conspiração, ele é muito perfeito para ser desenvolvido em laboratório, e se fosse desenvolvido em laboratório, ele teria já um método para você combatê-lo, não é? É provável mesmo que ele seja produzido pela natureza, porque a natureza ela é muito melhor que qualquer um para soltar suas armas por aí, até às vezes para controle biológico. Então, o vírus ele está com um ciclo completamente diferente dos outros da categoria dele mesmo. E por isso a gente precisa da vacina logo, senão a situação é muito complicada. Vide os casos dos Estados Unidos, quase 4 mil mortes num dia, 113 mil pessoas internadas, quase que colapsando o sistema de novo, quase que 250 mil contaminados. Quer dizer, a Europa não foge disso. O Brasil já começa a ter números avassaladores, passamos já de 1.000 mortes nos últimos 2 dias, por dia. Então, a gente precisa da vacina. E a vacina, pelo que a Maria já está me dizendo, a OMS atesta que nós já temos vacinas avançadas. A gente falava em 20, 30 vacinas que estavam ali por serem aprovadas. Hoje, quantas que nós podemos dizer com segurança que nós estamos próximo de passar a fase 3? Mariângela, tem mais ou menos? Tem 49 candidatos de vacina em estudos clínicos, entre fase 1, fase 2 e fase 3, 49. Mas tem 11, acho que 11 ou 12 já em fase 3 e alguns deles já terminaram, né? Então, há a indicação de que a Sinopharm já terminou fase 3, a OMS ainda não viu os resultados, que a Moderna e a Pfizer terminaram fase 3, né? E nós estamos ainda olhando os dados da AstraZeneca. Então, a minha mensagem, na verdade, eu vi outro dia uma propaganda de que a gente está cansado do vírus, mas o vírus não está cansado de nós, é verdade, né? Mas vai ter vacina, e vai ter mais do que uma vacina. Mas até que ela esteja disponível no país para fazer um impacto, principalmente para reduzir a mortalidade, para atender as pessoas que têm maior risco, vai demorar um tempo. E até lá, Datena, é super importante, principalmente nesse período agora de férias, né? Evitar aglomerações, usar máscara, álcool gel, a higienização das mãos,
né, teve qualquer sintoma respiratório, procura a Secretaria Municipal na sua cidade. Tem bastante caso que é assintomático, né? Apesar de que saiu um estudo bem recente que 80% da transmissão se dá por casos sintomáticos, não assintomáticos, sabe? Então tudo isso vai continuar valendo ainda até metade do ano que vem, muito provável, sabe? Então, quando eu digo assim, é ótimo, tem uma luz no fim do túnel, vai ter vacina, mas não vai ter vacina imediatamente. Né? Olha, então, esse é o principal recado que a Maria já deu até agora. Olha, preste bem atenção nisso. Eu venho falando isso há 10 mil anos atrás, antes do vírus, como dizia o Raul Seixas. Amigão, é o seguinte, minha filha, você que está me ouvindo, eu falo todo dia isso aí. Falo, olha, em que pese a vacina, não vai ter vacina para todo mundo. Então, álcool gel, é o que faz a Márcia aqui. A Márcia que trabalha aqui no Palácio, ela porque ela não está pensando nela, está pensando na mãe idosa que ela tem. E ela é obrigada a trabalhar no meio de centenas de pessoas aqui que trabalham com centenas de pessoas. Muita gente aqui no Palácio contraiu já a Covid. Mas ela anda com álcool gel, passa na mão toda hora e não tira a máscara. Não tira a máscara. E ela, mesmo convivendo com muita gente que pegou Covid aqui, ela, com esse procedimento, não deve ter outra coisa. Só pode ser isso, com esse procedimento. Não é exagerado, não. Qualquer procedimento em relação ao coronavírus é o procedimento mais lógico que você pode ter. Você não acha que você está exagerando, não. Toda hora, ou você passa o lenço com álcool na mão, ou você lava a mão muito bem lavada, ou passa o álcool gel, tenta manter o distanciamento o máximo possível e a bendita máscara, não tire a máscara, mas quase que hipótese nenhuma quando você estiver com gente em ambiente fechado ou coisa parecida, e mesmo na rua. Ela observando isso, faz quanto tempo que você está fazendo isso? Quanto tempo? Mais ou menos. Fala alto, senão não ouço. 9 meses, desde quando começou a pandemia. Ela está no palácio, muita gente contaminada, e ela com medo não é dela, não. Ela está pensando na mãe idosa que mora com ela. Ela até agora, graças a Deus, não contraiu. Se Deus quiser, não vai contrair a doença, e muita gente já contraiu a doença. E a gente sabe que, às vezes, é por causa de descuido. Esse é o detalhe. É o descuido. Então, ouça bem o que a Maria Ângela falou. Foi ótimo falar com a Maria Ângela. Primeiro, que eu senti mesmo que a Maria Ângela está diferente, né? Aí eu percebi o solzinho ali no fundo e tal. Já vi que ela não está em Genebra, ela está em Curitiba, que é uma das cidades mais lindas do Brasil, terra do meu filho Vicente, que é curitibano da Gema, onde eu morei com muito prazer durante um bom tempo. Nossa, como eu adorava a avenida. Confeitaria Schaffer que tinha ali na Rua 15. Ainda tem. Não sei se tem até hoje, deve ter. Eu trabalhava a 10 quarteirões de casa, perto do Hotel Universo, então eu subia a Rua das Flores ali, passava na Schaffer, tomava um cafezinho, ia trabalhar, e na volta a mesma coisa a pé, uma das ruas, acho que foi um dos primeiros calçadões que a gente teve no Brasil. Muito bonito. Curitiba é linda. Curitiba é maravilhosa. Aliás, o Brasil eu também acho. É muito bonito. Você é suspeita. Você e o Vicente são meus filhos. Maria Ângela, por que conversa boa essa com você? Porque mesmo no meio de uma situação muito difícil, a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo, sim, uma segunda onda da pandemia na Europa. Aqui no Brasil não se sabe se a extensão da primeira ou não, mas começa a ficar muito difícil a situação dos brasileiros de novo. Então, enquanto você não tiver acesso à vacina, pelo amor de Deus, para cuidar do seu próximo, pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, ou do próximo, que é seu vizinho, que também tem mãe, pai, irmão, por favor, higienização todo dia, álcool em gel, lave as mãos, mantenha o distanciamento e use a máscara, porque a vacina está chegando e você não pode morrer na praia. Esse é o grande detalhe. Nós já estamos vendo a praia ali, pô. Não é agora que você vai se descuidar. Aguenta firme, aguenta firme. Ô, Maria Ângela, nós temos o time aqui, que o Garrafa passou, 11 horas e 23 minutos. Você já deve ter reunião já entabulada.
Olha, um Feliz Natal, dentro da medida do possível, com distanciamento, está sendo aconselhado que mesmo em famílias não haja festa com muita gente, no máximo com 6 pessoas em ambiente fechado, com distanciamento. Feliz Natal a você e um grande ano novo para você e para a humanidade inteira. E parabéns pelo seu trabalho que você desenvolve da OMS, tá bom? Obrigada, Datena. Bom Natal para todos. Tchau. Beijo grande, Maria.